O Correia foi um autor que, em 80, tentou dividir a gastrite com fatores que pudessem ser possíveis causas. Então, ele criou uma classificação onde ele cita gastrite crônica imunológica, portanto, autoimune, gastrite crônica hipersecretora, que teria relação com maior acidez e, por consequência, podia ser o precursor de úlcera péptica. E ele deu um termo gastrite ambiental, tentando associar a gastrite com efeitos do ambiente, tentando fazer relação com a alimentação e até fatores emocionais. Então, tentou fazer uma relação de causa e efeito, tá? O H. pylori foi descoberto em 1983. A seguir, eu vou falar sobre isso, que foi o marco principal do desenvolvimento e conhecimento sobre gastrites. Mas o mesmo autor e Correia, depois de 8 anos, já sabendo, então, da descoberta do H. pylori, ele criou uma outra variante da classificação de gastrite, onde ele coloca assim, que a gastrite difusa antral está mais associada ao H. pylori, a gastrite atrófica do corpo, mais associada como sendo de causa autoimune, e a gastrite atrófica também autoimune, porém multifocal, ou seja, tanto no corpo e no ânto, associado à metaplasia intestinal. Então, isso aqui, esse último conceito, é basicamente aquela cascata de Pelayo-Correia, cascata que pode levar a câncer gástrico, tá? Como eu estava citando, essa década de 80, então, foi muito importante, tá? Basicamente, 3 fatos contribuíram para realmente a gastrite começar a ter um conhecimento e evolução mais delineado para os dias atuais. Então, esses 2 autores, em 83, o Warren e o Marshall, um autor é australiano e o outro é da Nova Zelândia, eles descobriram o H. pylori. Vocês devem saber, isso é uma história até anedótica, né? A gente pode citar. O fato de ter bactérias no estômago é um conhecimento muito antigo já, só que não havia se isolado e identificado um nome específico de uma bactéria. Então, esses 2 autores, eles inocularam um caldo de bactéria por via oral. Depois de alguns dias, os 2 tiveram um quadro clínico de uma dispepsia e uma gastrite aguda. E os 2 desenvolveram H. pylori. Um deles curou o H. pylori e outro não curou. Se não me engano, o Warren curou e o Marshall não. Então, o Marshall evoluiu com um quadro de gastrite crônica, tá? Então, ali foi o marco principal onde se descobriu o H. pylori, tá? Porém, pessoal, gastrite e dispepsia não é só H. pylori, né? A gente tem outros agentes etiológicos, como, por exemplo, fatores químicos, medicamentosos, especialmente anti-inflamatórios, fatores ambientais, que têm a capacidade de lesar e agredir a mucosa gástrica, tá? Então, a partir disso, anos 80, a endoscopia estava começando a se desenvolver, aparelhos já de rígidos, mas assim, os flexíveis. Então, ali foi o marco principal que começou a se ter maior conhecimento, então, da patologia gástrica, tá? Bom, gastrite crônica, então, naquela época se tinha assim, esse conceito que era de forma atrófica e não atrófica. Claro que depois da descoberta do H. pylori se viu que a maior parte dos pacientes que desenvolvem gastrite crônica em si tem relação direta com o H. pylori, tá? E uma das coisas muito importantes é que mesmo com o H. pylori, a gastrite crônica é uma inflamação no estômago que tem outros fatores e pode ser ou não progressiva. Progressiva aqui eu me refiro para formas mais avançadas de alteração celular, tá? Como eu citei agora há pouco, então, a cascata de Correia, isso eu vou falar um pouco mais no decorrer da aula, ela pode partir de uma gastrite crônica, que é um quadro inflamatório no estômago, e a partir disso, esse quadro inflamatório pode desencadear alterações celulares. É o que a gente chama, que pode dar uma reversão da evolução da gastrite. Então, pode evoluir para gastrite atrófica e ou metaplasia intestinal. Tem paciente que tem gastrite atrófica, tem paciente que tem apenas a pessoa metaplasia intestinal, e tem paciente que tem as 2 associações, tá? A partir dessas alterações celulares, a célula já começa com uma alteração pré-maligna.
a displasia e, posteriormente, o carcinoma gástrico, especialmente adenocarcinoma. Então, isso é o fator principal do carcinoma, do carcinoma do tipo intestinal, tá? Fator etiológico principal, H. pylori. Porém, tem outros fatores, não só H. pylori, que podem fazer que um paciente venha a ter um câncer gástrico, né? Como eu citei nesse slide, estresse oxidativo da célula, fatores genéticos, crescimento bacteriano, mutações genéticas, tabagismo, deficiência de vitamina B12, dieta inadequada e etc. Tá? A metaplasia intestinal, né, pessoal, todos vocês sabem, ela é definida como uma substituição da mucosa gástrica normal por um epitélio semelhante a um epitélio intestinalizado, tá? E o fator etiológico principal da metaplasia intestinal é o H. pylori. Lembrando que não é só H. pylori que pode causar metaplasia, mas o fator principal para a metaplasia é H. pylori. Tá? Bom, agora a gente entra, então, na classificação de Sidney, tá? Devido a toda essa questão que eu falei antes, que esse monte de gastrites e descoberta do H. pylori na década de 80, né, a Organização Mundial de Gastroenterologia, no congresso, então, realizado em Sydney, na Austrália, em 90, decidiu, assim, padronizar uma classificação para gastrite, que até hoje a gente usa, tá? A classificação de Sydney, e depois, em 94, nos Estados Unidos, em Houston, ela foi, de certa maneira, aprimorada por patologistas americanos, tá? Então, sempre lembrando, agora eu vou falar com bastante ênfase para isso, que é o mais importante para nós aqui, endoscopistas, a classificação de Sidney, ela tem uma divisão endoscópica e uma divisão histológica, perdão. Todo endoscopista, pessoal, isso é importante a gente frisar para vocês assim desde o início, a gente tem que, por óbvio, saber endoscopia, mas também ter uma visão muito aprofundada de patologia. Isso é um conceito que eu quero trazer para vocês, que a gente, quando faz uma endoscopia, já vê alteração endoscópica, tu já tem que praticamente ter na cabeça o que tu vai encontrar na patologia desse paciente, tá? Então, os endoscopistas não têm que saber só a divisão endoscópica de Sidney, tem que saber, por óbvio, a endoscópica e também a histológica junto, tá? Então, em Sidney, a gente classifica a gastrite quanto à topografia, ou seja, quanto ao sítio, quanto ao local da gastrite, nas regiões do estômago, né? Ou corpo, ou antro, ou pan. Gastrite quando pega corpo e antro, e também fundo ou não fundo, tá? Os termos descritivos, ou seja, quais são os termos que no nosso laudo endoscópico a gente vai usar para descrever a gastrite? Todos esses que estão aí. Mais comuns, enantema, erosões planas, erosões elevadas, nodosidade, que é o caso clínico que eu botei na semana passada, que a gente vai falar logo a seguir. Hiperplasia de pregas mucosas não é um termo tão utilizado, está um pouco mais associado até com gastropatia hipertensiva, mas é um termo que pode ser usado. Atrofia de pregas mucosas, com padrão vascular aumentado, e áreas de hemorragia intramural ou subepitelial. Então, todos esses termos são termos que a gente vai descrever a gastrite, tá? Categorias é o diagnóstico endoscópico, que é o tipo daquela gastrite. Então, exudativa está descrito, a gente não usa muito na prática, mas é um tipo de gastrite. Enantematosa, erosões planas, erosões elevadas, gastrite atrófica, hemorrágica, hiperplásica é menos utilizada, e por refluxo. Refluxo são os pacientes geralmente pós-cirúrgicos, né? Gastrectomias mais antigas, B1, B2, que por refluxo alcalino acabam tendo gastrite bem acentuada, tá? E, além disso, na classificação de Sidney, a gente vai graduar essa gastrite com a nossa impressão endoscópica, ou em leve e moderada ou severa, tá? Bom, o que eu falei antes, tá, pessoal? É muito importante um conhecimento anatomopatológico bem profundo da nossa parte, tá? Então, na histologia, a gente vai ter informação, claro, saber se aquela gastrite é aguda ou crônica. Também vai se diferenciar se a gastrite histológica é mais no corpo ou mais no antro ou pangastrite. Claro que essa informação é o endoscopista que vai levar ao patologista. Mas, lembrando a vocês, por óbvio,
O tipo de célula do corpo é uma, o tipo de célula do antro é outra. Então, para o patologista, ele consegue também dar a diferença, perdão, do sítio anatômico da gastrite, tá? E essas variáveis aqui que tem uma graduação. Então, todo laudo histológico, se o paciente tiver gastrite crônica, vai ter menção se tem ou não inflamação, da atividade dessa inflamação, se tem ou não atrofia, se tem ou não metaplasia intestinal, se houver metaplasia, se vai ter displasia ou não, e se vai ter Helicobacter pylori. Então, essas variáveis têm graduação, inclusive o H. pylori. Tá? O H. pylori pode estar em densidade alta, densidade moderada ou densidade baixa. Tá? As variáveis que não tem aqui graduação são gastrites específicas. Por exemplo, assim, eu não vou falar hoje assim, mas tem várias gastrites que a gente não vai poder falar hoje, como, por exemplo, gastrite linfocítica, gastrite granulomatosa, gastrite colagenosa. Então, tem gastrites específicas que a histologia mostra a classificação delas. Tá? Até aqui, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo, Robertão, tudo bem. Tá, vamos adiante então. Eu queria puxar um pouquinho aí para vocês, o Rodney e o Conrado, por enquanto não comentem mais, é para os alunos. Até agora eu falei bastante de gastrite, né? Eu queria que vocês tentassem me dizer qual é a diferença de gastrite e gastropatia. Quem sabe, quem arrisca? Alguma ideia, alguma pista? Gastropatia, a princípio, é um termo amplo para qualquer disfunção, ou doença, ou alteração gástrica. E gastrite seria um tipo de gastropatia, digamos assim. Né? Gastrite seria o processo inflamatório. Uhum. Eu entendo Tá. assim, pelo menos. Foi o Juliano que falou, né? Isso, Tom. Perfeito, Juliano. Isso aí, perfeito, tá? Vamos passar para essa próxima lâmina aqui, ó. Parece muito fácil, às vezes, nós endoscopistas, se a gente vai fazer uma endoscopia que pega um paciente que tomou anti-inflamatório, se apresenta com uma burral, assim, gastrite erosiva, é difícil a gente dizer se é gastrite ou gastropatia, tá? Mas, assim, a principal diferença foi isso aí que o Juliano falou, que eu vou trazer com um pouco mais agora de detalhes. Gastrite tem processo inflamatório, tá? Então, a primeira frase do slide ali. Gastrite deve ficar restrita a casos onde coexistam lesão celular, processo regenerativo da mucosa gástrica e infiltração inflamatória da mucosa. Quando isso aí for causado por H. pylori, que é o maior causador, geralmente vai ter folículos linfóides. Então, não esqueçam disso. Gastrite é inflamação, é quadro agudo que pode vir a ser crônico, que é o que a gente mais vê. Já gastropatia, ou um outro termo sinônimo que se usa, é gastrite reativa. Esse autor, o Thalem, 95, que citou isso aí. É quando a gente tem um quadro agudo de dano celular à mucosa gástrica sem um componente inflamatório. Na prática, isso que eu citei agora há pouco, é muito difícil a gente dizer, esse paciente tem uma gastropatia e esse tem uma gastrite. Por isso que, assim, o diagnóstico pode vir a ser endoscópico, mas é fundamental para isso a avaliação histológica. Então, na histologia, uma gastropatia vai ter dano celular, mas sem um componente inflamatório agudo, tá? Geralmente, uma gastropatia, eu acho que os alunos que estão aí, o ano passado, a gente viu alguns casos práticos, sim, é muito mais aquele paciente que tem uma situação aguda, ou o paciente tomou anti-inflamatório de maneira, assim, está com uma dor muscular, tomou uma dose meio alta, poucos dias depois se apresenta com dor, faz uma endoscopia com uma gastropatia medicamentosa muito acentuada, e situações até assim um pouco mais em paciente crítico de CTI, com hipovolemia, com quadros assim de choque até séptico, isquemia, né, como eu citei, assim, até paciente com isquemias intestinais pode fazer gastropatia isquêmica, usuários de álcool, então, e cirrose. Cirrose tem a famosa gastropatia hipertensiva, que em seguida eu tenho fotos até para mostrar para vocês, tá?
Então, essa diferenciação de gastrite e gastropatia é importante, tá? Por que que é importante isso, pessoal? Porque uma gastropatia, como não gera um quadro inflamatório, é uma situação que se trata e se resolve. Já a gastrite, como é uma gastrite que foi aguda, mas via de regra se tornou crônica, tem alteração celular, ela pode evoluir para condições mais assim, avançadas depois, tá? Então, assim, aproveitando, vamos botar aqui uma imagem para não ficar só texto, para não ser tão maçante assim a aula. Essa foto aqui do antro é o caso clínico que eu trouxe, né, da última semana, que basicamente era uma paciente jovem com 25 anos, eu atendi ela faz uns 2 ou 3 anos atrás, com um quadro dispéptico há uns 3 meses, mas que há cerca de 10 ou 15 dias antes da endoscopia piorou, dor epigástrica, náusea e vômito, tá? A endoscopia dela, essa imagem do antro ficou bem boa, que pega praticamente toda a extensão do antro, né? Então, assim, antro dela com um aspecto bem típico de gastrite nodular, tá? A gastrite nodular tem essa apresentação que a gente vê toda a mucosa com micronódulos, assim, de 2 a 3 milímetros, às vezes tem nódulos que podem ser um pouco maiores, então, isso é um quadro bem típico, diagnóstico endoscópico de gastrite nodular, sem sombra de dúvida, tá? Vocês todos sabem que a maior causa desse tipo de gastrite é uma infecção recente pelo H. pylori, tá? Então, vamos botar aqui o laudo, então, histológico dela, tá? Aqui que eu quero frisar para vocês que é um conceito muito importante, tá? Como eu botei depois no caso clínico, vocês já sabem, no duodeno dessa paciente, mais no bulbo, ela tinha nodosidade. Então, no dia que eu fiz a endoscopia dessa paciente, eu não descartei por completo doença celíaca também, que às vezes o paciente pode ter gastrite nodular e outra patologia junto, né? Até que ela tinha uma dispepsia já de um certo tempo antes da endoscopia. Então, eu coletei biópsias também do duodeno e foi excludente para a doença celíaca. Então, essa informação da biópsia de duodeno, duodenite crônica e aguda erosada, é duodenite reacional à infecção pelo H. pylori, tá? Então, o problema básico dessa paciente foi a gastrite nodular relacionado ao H. pylori. Então, aqui eu vou ler e vou explicar ao mesmo tempo. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Vamos pegar ali, ó. Primeiro, do antro, gastrite crônica ativa do antro, com agregados linfóides. Então, ativa quer dizer o quê? Que é um processo em atividade. Outras frases ali. Infiltrado inflamatório linfostário acentuado. Tá? Então, aqui quer dizer o quê? Que tem bastante inflamação. Segunda sentença, segunda frase. Atividade inflamatória acentuada. Quer dizer que essa inflamação, ela tem bastante inflamação, e a segunda assertiva é que o processo inflamatório está a 1000, está a milhão, ela está com muita inflamação no estômago, tá? Aí, metaplasia intestinal ausente e atrofia ausente, ou seja, como é um quadro agudo, não desencadeou, naquele momento, alterações celulares. Só um parênteses, até uma certa semelhança com a aula do Conrado na última segunda-feira, se houvesse metaplasia intestinal aqui, poderia apresentar, que a metaplasia intestinal, quando tem muita inflamação, pode apresentar na histologia, nesse caso, metaplasia intestinal. Claro que não é a regra, porque a metaplasia é uma alteração mais secundária. Eu fiz só a comparação aqui com o Barrett, porque lembra que na última segunda-feira a gente falou aquela questão de um paciente com úlcera esofágica e suspeição de Barrett, se faz biópsia naquela área ulcerada, poderia dar uma falsa metaplasia, né? Então, aqui só para reforçar esse conceito de que as alterações celulares aqui não há, tá? E aqui, ó, uma coisa muito importante, Helicobacter pylori positiva em densidade acentuada, tá? Eu faço uma pergunta para vocês, para os alunos também, de novo, vamos aproveitar e vamos assim esmiuçar isso aqui bastante. Quem é que me explica por que assim que o H. pylori está em densidade acentuada e se isso tem alguma relação com os sintomas e a endoscopia dela? Alguma relação? Alguém quer falar? Por enquanto, não. Não tem a ver com prostaglandina? Diminuição de prostaglandina?
tem a ver, Juliano, com o processo inflamatório em geral, tá? Na verdade, assim, ó, claro, com menos, né, prostaglandinas, esse estômago dela está mais, assim, suscetível e vulnerável à inflamação. O que eu quero explicar para você, pode deixar aberto o microfone, não tem galho. É assim, ó, essa paciente, isso que eu quero trazer para vocês, ela tem uma infecção muito recente pela bactéria H. pylori. Então, quanto mais recente a infecção pelo H. pylori, mais acentuada vai ser a inflamação, mais atividade inflamatória e mais cepas do H. pylori, tá? Então, sempre quando vocês verem uma histologia com H. pylori em densidade muito alta, muita inflamação, acentuada atividade inflamatória, sugere infecção recente pelo H. pylori. Nesse caso dessa paciente, ela inclusive teve um quadro clínico, tá? Vocês podem pegar, às vezes, um paciente que vai fazer endoscopia por uma dispepsia meio que vulgar, mais assim, tradicional do dia a dia, e também terem uma histologia como essa. Isso vai sugerir infecção recente pelo H. pylori. Então, quanto mais H. pylori tiver, maior a acentuação do processo inflamatório, maior a atividade inflamatória, especialmente com folículos linfóides, fala a favor de infecção recente pelo H. pylori. Então, esse é um conceito que todo endoscopista tem que saber, tá, pessoal? Por isso que eu quis frisar isso aí, tá? Mas perfeito, Juliano. A ideia que tu falou é essa aí, tá? Vamos adiante, então, para a gente não perder tempo, tá? Agora aqui eu passo para um segundo tópico da aula, tá? Que eu vou trazer algumas imagens, tá, pessoal, dos casos mais frequentes que a gente vê de gastrite e gastropatias, tá? Claro, como eu falei, sem citar em todos os tipos de gastrite, que nem seria o tópico da aula, e seria uma aula muito maçante também. Então aqui eu tenho imagens das gastrites mais vistas no dia a dia, tá? A gastrite erosiva é muito comum, tá? A gente vê aqui, ó, erosões, tá? Acho que vocês estão vendo, né, pelo cursor do mouse, né? Então, as erosões são soluções de continuidade da mucosa, tá? Superficiais, que não chegam a atingir a mucosa, é um processo mais restrito à mucosa. Então, por isso que a gastrite erosiva, especialmente plana, a gente vai ver realmente quebra da mucosa com solução de continuidade, mas é um processo mais assim superficial, tá? Então aqui foi que eu falei há pouco, poderia ser uma gastropatia? Até acho que não, porque a gente vê que tem um processo inflamatório, né? Tem erosões, essas raias de erosões, então aqui eu diria para vocês que tem um processo inflamatório, tá? Então isso é uma imagem clássica de gastrite erosiva do tipo plana, tá, pessoal? Aqui é uma outra paciente, tá? Que também, no caso aqui, aquela primeira paciente também usava anti-inflamatório, essa aqui também, tá? Mas aqui eu quis citar que é uma gastrite erosiva associada a anti-inflamatórios, porque aqui já é umas erosões planas, mais assim, profundas, quase evoluindo para úlcera. Podem ver aqui na parede posterior do antro, pequena curvatura, a parede anterior também. A gente chega um pouquinho mais perto, uma outra foto aqui, ó. Então, aqui a gente vê estágios algo diferentes, ó. Aqui, parede posterior, junto à pequena curvatura, erosões planas, e aqui a úlcera, tá? Então, vocês podem ver que aqui ela fez uma pequena úlcera com 2 ou 3 milímetros, mas o processo inflamatório aqui já é mais profundo. Então, aqui são gastrite erosiva e úlceras gástricas em associação com o uso de anti-inflamatórios, tá? Então, aqui é o dia a dia, né, pessoal? Quem faz endoscopia vê isso aqui, esses achados, quero dizer, né, com bastante frequência, tá? Bom, vamos mudar um pouco agora de tópico, tá? De assunto, ainda de gastrites, claro. Vamos falar um pouco, então, de gastrites crônicas que podem implicar em alterações pré-neoplásicas, tá? A gastrite atrófica é uma gastrite, via de regra, então, de etiologia autoimune, pode estar ou não associada ao H. pylori, e sempre lembrando que o local mais acometido é o corpo, também o fundo gástrico, né, mas até na endoscopia a gente vê mais é o corpo, né, mas assim, ó, aqui a extensão do corpo gástrico dessa paciente, pode ver, ó, pregamento, algo reduzido, aqui a gente vê que a prega está
um pouco interrompida, um enantema mais exacerbado, e esse pontilhado de enantema, assim, que lembra um certo mosaico. Então, isso aqui é achado típico, né, de gastrite atrófica. Aqui está mais nítido para vocês perceberem, né? Então, aqui ainda é a parte final do corpo, transição com o antro. Podem ver que essa parte final do corpo praticamente não tem mais prega, é um corpo liso, né? Vasculatura da sua mucosa bem visível, bem exacerbada, áreas empalidecidas, que a mucosa fica mais esbranquiçada. Então, aqui é um quadro típico de gastrite atrófica, tá? Aqui a mesma paciente, um realce um pouco maior no corpo também, tá? Então, quem vê essa imagem realmente não vai esquecer gastrite atrófica, tá? Bom, outra alteração que eu quero trazer para vocês, não sei se o Mauro tá aí, mas assim, ó, se ele não tiver, não tem problema. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o risco que a gastrite atrófica, a metaplasia, tem de desenvolver câncer gástrico, mas essa paciente é uma paciente que o Mauro realizou endoscopia visando a remoção de uma lesão até então precoce do estômago, tá? Essa imagem aqui, ela tá corada, tá? Por corante, acho que é por índigo carmim que o Mauro utilizou. Então, é uma paciente com gastrite atrófica de longa data, tá? E aqui, na parte proximal do corpo, um pouco depois da cárdia, grande curvatura, a parede mais posterior, podem ver que aqui tem uma lesão ulcerada aqui, ó. Onde eu estou botando aqui no mouse, uma lesão irregular, um pouco elevada, com o centro deprimido. Então, essa paciente foi encaminhada para a Fugast, para o Mauro realizar uma remoção endoscópica dessa lesão, tá? Então, uma paciente com gastrite atrófica, que anos depois acabou desenvolvendo uma lesão. E aqui eu tenho só uma segunda lesão, uma segunda foto, aliás, daqui, que foi posterior à tentativa, né, de ressecção. Então, foi feita uma ressecção, mas não foi conseguido tirar completamente a lesão, porque durante o procedimento, o Mauro descreve que, na hora de tentar fazer a bolha da solução salina para elevar a lesão para fazer mucosectomia, uma parte da lesão realmente não foi possível elevar. Então, aqui é um caso típico de que uma paciente com gastrite atrófica desenvolveu um tumor gástrico que não era precoce. Então, foi retirada uma parte dessa lesão, tá? Não sei se o Mauro está aí, se ele está assistindo, quer comentar alguma coisa, alunos, alguma dúvida, alguma coisa? Tranquilo? Tá, perfeito. Vamos adiante aqui, tá? Aqui eu trago para vocês o exemplo principal de gastropatia, tá? Então, aqui é uma paciente com cirrose, que a gente está vendo aqui o corpo gástrico dela, típica com achado endoscópico de gastropatia congestiva ou gastropatia hipertensiva, tá? Que a gente vê toda a extensão mucosa do corpo dela, parede anterior, posterior, a grande curvatura, pequena também, com esse achado com as pregas mais assim com aspecto hipertrófico, edemaciado, e esse moteado avermelhado típico, né, que a gente chama assim na gíria, né, de pele de cobra ou mosaico. Então, existe uma classificação até de gastropatia hipertensiva, que é de McCormack, tá? Então, aqui uma gastropatia hipertensiva de moderada a severa. Então, quem vê essa foto também não esquece, tá? Então, aqui é uma gastropatia típica hipertensiva ligada à cirrose, tá? A gastropatia hipertensiva também tem quadros um pouco mais sutis, um pouco mais brandos, tá? Então, aqui é uma outra paciente com cirrose, que foi feita na Fugast. Aqui a gente está vendo o corpo. Podem ver que tem um aspecto algo hipertrófico do corpo, as pregas um pouco mais enaltecidas, um certo edema, e um mosaico, aqui pode ver bem que tem mosaico, mas um mosaico mais sutil, mais leve. Então, aqui é uma classificação de gastropatia hipertensiva do tipo mais leve, tá? Então, é uma paciente com cirrose, mas gastropatia hipertensiva bem leve, tá? E aqui uma outra foto, que a gente está vendo aqui o fundo gástrico também, aqui a cárdia. Felizmente, a paciente não tinha varizes de esôfago, nem do fundo gástrico.
mas é uma paciente tipicamente, então, com cirrose e gastropatia hipertensiva, tá? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Algum comentário? Tudo certo? Tudo certo, Robertão. Tudo bem. Então tá, vamos adiante aqui, tá? Agora aqui eu quero falar para vocês um pouquinho, então, de metaplasia intestinal, tá? Como a gente falou agora há pouco, demos o exemplo ali da atrofia da gastrite atrófica, que tem relação com o câncer de estômago, por sua vez, a metaplasia intestinal também, tá? Só lembrando, então, que metaplasia intestinal, claro, como cita o nome, é uma mudança do epitélio gástrico para um epitélio intestinalizado, tá? A metaplasia intestinal tem vários tipos, basicamente 1, 2 e 3. Então, assim, o tipo 1 é o fenótipo das células de Delgado, que a chance para tumor gástrico existe, mas é pequena. Tipo 2 e tipo 3, a chance para câncer gástrico aumenta, especialmente a tipo 3, que é o fenótipo colônico, tá? Na prática, eu vou explicar para vocês por que os patologistas, quando dão o laudo, não conseguem diferenciar se é tipo 1, 2 ou 3, porque a coloração para se diferenciar o tipo de metaplasia é muito cara e na prática diária não se faz, tá? Então, geralmente, quando a gente pega no laudo, a gente vai ter informação metaplasia intestinal presente focal. Mal e mal vão dizer que é incompleta, que é o tipo 1, tá? Então, assim, a gente não pode se basear muito na informação do patologista, porque não por não saberem, mas por não utilizarem a técnica padrão, nós não temos a diferenciação, tá? Mas então existem esses 3 tipos né, de metaplasia intestinal, tá? O que eu falei antes para vocês da cascata de Correia, aqui eu trago de novo, é o seguinte, a metaplasia quase sempre está associada ao H. pylori, algumas vezes não está. Existe um ponto que a gente tratando o H. pylori, isso não se sabe muito bem qual é esse ponto, a gente consegue frear a evolução de um quadro inflamatório para um quadro de alteração celular, tá? Então, isso que os autores chamam de ponto de reversão, é o que o Correia descobriu, ou seja, pode acontecer um certo momento dessa cascata de alteração celular que mesmo tratando o H. pylori, uma vez que já estejam estabelecidas alterações celulares, pode mesmo assim evoluir para câncer gástrico, tá? Claro que sempre lembrando que quando o paciente tem H. pylori e alterações celulares, é fundamental a erradicação do H. pylori. Para quê? Para essa evolução celular ter uma tendência de não haver a progressão para câncer. Mas se sabe que, às vezes, mesmo assim tratando, pode acontecer mais um ponto de não haver uma reversão. Tá? Aqui eu trago exemplos práticos para vocês de fotos endoscópicas de metaplasia. Tá? Aqui é um paciente que a gente fez na Fugast, foi semana passada ou retrasada, que paciente idoso, com uma história dispéptica de longa data, e aqui uma foto do antro, tá? Que a gente pode vir a se confundir com ter gastrite erosiva ou metaplasia, tá? O que basicamente diferencia? A metaplasia intestinal, que é o que esse paciente tem, por isso que eu trouxe as fotos, eu vou só assinalar aqui com o cursor. A gente vê, ó, pessoal, essas áreas de enantema mais sobressalente, onde tem uma alteração do relevo da mucosa. Então, o relevo da mucosa é um pouco mais exacerbado e a gente não vê especificamente quebra, não se vê uma solução, né, de continuidade. Então, isso, do ponto de vista endoscópico, é o que diferencia, em parte, uma gastrite erosiva de metaplasia, tá? E aqui também, outro achado que reforça, vocês não estão achando aqui, me parece, esse estômago algo atrófico também, tá? Então, é um paciente que, além de ter metaplasia, tem áreas também atróficas, tá? Então, a gente coletou biópsias daqui, então ele tem alternância de áreas metaplásicas e metaplasia intestinal, alternando com atrofia, tá? Então, por vezes não é muito fácil diferenciar, mas a gente tendo uma imagem como essa, fica um pouco mais claro, tá? A diferenciação endoscópica. Aqui o mesmo paciente, uma foto mais de longe aqui do antro, olhem só aqui, ó, como tem áreas atróficas, tá? Antro, proximidade depois com a incisura, né? Então,
áreas atróficas alternadas com áreas de relevo mais exacerbado, olha aqui na pequena curvatura do âmbito parede posterior. Então, assim, esse paciente tipicamente apresenta-se, pessoal, com metaplasia intestinal também, tá? Bom, lembrando um pouco do que eu falei para vocês antes, de que todo bom endoscopista tem conhecimento aprofundado de patologia, isso é muito importante, não quero que vocês não se atenham em saber patologia, tem que estudar patologia, tá, pessoal? Lá por 2012 ou 13, se não me engano, tá, foi criada essa classificação de OLGA, primeiramente, que é Link Operative para Gastrite Atrófica, tá? E posteriormente se adaptou a classificação para a metaplasia intestinal, que é chamada de OGIM, tá? Então, isso é muito importante, é uma correlação histológica de pacientes que apresentam gastrite atrófica, a OLGA, e pacientes que apresentam metaplasia intestinal, a OGIM, e a partir disso se fez tabelas com estratificação de risco para câncer gástrico. Isso vai nos dividir em risco baixo para câncer gástrico, médio e alto, tá? A classificação em 5 grupos, tá? E aqui está a tabela, tá? Então, assim, basicamente, não vou ler para vocês aqui tudo, mas basicamente é o seguinte, ó. A gente tem que, obviamente, pegar as regiões anatômicas, antro e corpo. Aqui eu estou falando da OLGA, que é de gastrite atrófica, tá? Então, a gente vai ver, quanto mais atrofia, mais pontuação o paciente vai ter. Se é no antro, se é no corpo, e aqui se tem em um sítio ou se tem em outro. Então, a graduação, quanto mais vermelho forte, mais risco para câncer gástrico. Então, geralmente, estágio 0, estágio 1, estágio 2, o risco para câncer gástrico é pequeno. Agora, pacientes estágio 3, e especialmente, pessoal, estágio 4, onde tem atrofia mais severa, e especialmente em corpo e antro, eles chegam em estágios, né, pessoal, de OLGA 4, e aí a vigilância para esse paciente tem que ser maior, tá? Então, essa classificação de OLGA é muito importante saber, tá? A próxima tabela é praticamente a mesma tabela, mas a tabela OGIM, que é para metaplasia intestinal. Então, aqui a gente apenas troca a variável, a gente tira a atrofia e coloca MI, que é metaplasia intestinal, o sítio anatômico antro e aqui corpo, tá? Então, de 0 até 3, sem metaplasia, leve, moderada e severa. No antro e no corpo a mesma coisa, sem metaplasia, leve, moderada ou severa. Então, mesma coisa, quanto mais estágios 3 ou 4 o paciente com OGIM tiver, maior a chance para câncer gástrico, tá? E lembrando, ainda mais um fator, se o paciente tiver OLGA 3 ou 4 e OGIM 3 ou 4, a chance para câncer gástrico é muito maior, tá? Então, essa tabela, pessoal, tem que ser de domínio para vocês, tá? Aqui, basicamente, a aula agora de gastrite está mais no final, tá? Para metaplasia intestinal, a gente recomenda que se faça segmentos, tá? Então, assim, obviamente, o paciente com metaplasia e com displasia, como a gente citou agora há pouco, tem que fazer endoscopia de tempos em tempos, tá? Quando houver displasia, o tempo tem que ser menor, até não digo 3 meses, mas 6 meses, enquanto houver displasia, e se isso continuar, alguma terapêutica endoscópica ou cirúrgica, tá? Especialmente se a displasia for de alto grau, tá? Pacientes com grandes extensões de metaplasia, especialmente na pequena curvatura, tem que fazer esse segmento. Por óbvio, quando tiver o H. pylori nesses pacientes, tem que tentar se erradicar o H. pylori, mesmo já com metaplasia intestinal instalada ou atrofia, mesmo que já tenha alteração celular, podendo tirar o fator causador disso, a tendência é que o quadro tenda a não avançar tão rapidamente, tá? E em pacientes que ainda tiverem história familiar de neoplasia ou de outros fatores de risco, claro, eles vão se beneficiar de segmento endoscópico, tá? Aqui também um comentário que o Conrado falou na última aula sobre o Barrett, tá? Para segmento endoscópico de metaplasia intestinal e atrofia, óbvio que a endoscopia desse paciente tem que ser uma endoscopia feita, de preferência com um aparelho de boa qualidade, se possível, imagem Full HD,
que nós possamos usar uma metodologia de NBI, de FAIS ou de iSCAN, dependendo da marca do endoscópio, né? Uma endoscopia com calma, com tempo, biópsias, especialmente metaplasia, biópsias de segmentos do antro, segmentos do corpo, várias biópsias em locais diferentes. Então, a gente vai chegar a um possível, né, pessoal, diagnóstico precoce, tendo um bom olho endoscópico e coletando biópsias, tá? Bom, sobre gastrites, acho que foi um pouco extenso, mas era esse o recado que eu tinha que dar para vocês. A próxima lâmina já é sobre doença celíaca, mas assim, até aqui algum comentário, alguma dúvida, ou deixamos para o final tudo? Conrado, tu que manda aí. Eu acho que a gente vai tocando. Tá. Deixamos para o final, então. E aí o pessoal anota, o pessoal vai anotando Tá. durante a aula e para fazer alguma pergunta é bem importante, pessoal. Muitas vezes a dúvida ela existe, então anotem para fazer a pergunta no final. Tá, perfeito. Então, eu vou... Agora, a aula de doença celíaca é mais curta, tá? Então, assim, ó, aqui eu vou trazer só a questão da doença celíaca focada para o endoscopista. Claro, não vou dar uma aula tão extensa, até porque doença celíaca é um assunto muito extenso e muito vasto, tá? Mas antes de passar propriamente para as imagens endoscópicas, só queria trazer alguns conceitos para vocês, tá? A doença celíaca, ela tem algumas variantes, tá, pessoal? Então, uma coisa é o paciente que tem a doença celíaca, outra coisa é o paciente que tem alergia ao trigo, e outra coisa é o paciente que tem uma sensibilidade ao glúten não celíaca ou intolerância a glúten não celíaca, tá? Então, doença celíaca é quando o paciente vai ter sintomas de natureza intestinal ou natureza extraintestinal, mediadas pelo glúten, tá? Que vão desencadear reações alergênico-inflamatórias na mucosa duodenal intestinal e vão se traduzir por alterações endoscópicas, ou seja, na endoscopia o duodeno do paciente celíaco vai ser alterado, a histologia vai ser alterada e exames de laboratório como anticorpos vão ser alterados, tá? Isso é o paciente celíaco. Alergia ao trigo é um componente alérgico, basicamente mediada por imunoglobulina E, que é uma reação basicamente imunológica. Aqui não tem mediadores assim, quero dizer, genéticos e autoimunes que estão associados à celíaca, tá? E o outro conceito que é a sensibilidade ao glúten não celíaca ou intolerância à glúten não celíaca, que é uma coisa muito comum que a gente vê também, são pacientes que têm uma sensibilidade ao glúten, ou seja, que o glúten para aquele paciente desencadeia algum sintoma, tá? Mas que eles não vão ter alterações, seja endoscópicas, ou seja, a histologia do duodeno desse paciente vai ser praticamente normal e os anticorpos vão ser também normais. Então, o paciente que tem intolerância a glúten não celíaca, ele, naquele momento, não é celíaco. Ele pode vir a ser, mas se tem histologia de duodeno normal e anticorpos normais, ele não pode ser classificado como sendo celíaco, tá? Bom, aqui, já entrando, então, um pouco na endoscopia, que é o nosso foco principal do paciente celíaco, tá? Então, aí eu estou falando só com relação à celíaca agora. O paciente que é celíaco, ele vai ter alterações histológicas na biópsia do duodeno. Basicamente, são 3 achados principais, tá, pessoal? Hiperplasia de criptas, linfocitose intraepitelial e a marca registrada de celíaca, que é a atrofia vilositária. Então, basicamente, esses 3 aspectos são muito importantes, tá? Testes sorológicos a gente também faz, né, por óbvio, então, os exames sorológicos, como os anticorpos antitransglutaminase testidual, antiendomísio e antigliadina, menos frequentemente, mas também, pessoal, na suspeita de celíaca tem que ser feitos, tá? Aqui, não foi à toa que eu botei essa imagem, é a imagem do bulbo do duodeno daquela paciente do caso de gastrite nodular, tá?
Então, o que a gente está vendo nesse duodeno aqui? A gente está vendo o bulbo duodenal dela com aspecto completamente nodoso. Então, parece que aquela gastrite nodular, a gente pegou a imagem do antro e botamos para cá no bulbo. Então, assim, essa paciente aqui, vocês sabem que na histologia dela não acusou celíaca, porque é o caso da gastrite nodular. Mas a apresentação endoscópica de uma paciente celíaca no bulbo do duodeno pode ter exatamente essa apresentação. Então, normalmente, no bulbo, como ele não tem pregas, né, pessoal, o aspecto macroscópico do bulbo é um aspecto de nodosidade. Então, essa imagem é uma imagem clássica de paciente com doença celíaca com acometimento no bulbo, tá? Aqui eu tenho uma outra foto, também uma imagem clássica, que já é a segunda porção do duodeno de um outro paciente, tá? Não é o mesmo paciente do caso clínico. Então, aqui o duodeno, a segunda porção, é uma endoscopia clássica e típica de quem vê essa foto, não vai esquecer. Aqui a gente vê as pregas da segunda porção, totalmente edemaciadas, com uma certa deformidade, serrilhamento de pregas, tá? As pregas não chegam a estar interrompidas, mas estão pregas serrilhadas, né? A gente usa na gíria esse aspecto em paralelepípedo, né? Ou cobblestone, que é um termo em inglês. Então, pregas em paralelepípedo com serrilhamento, edema de pregas de D2. Então, aqui é uma endoscopia típica e clássica de doença celíaca, tá? Eu não tenho foto, não separei fotos do que eu vou dizer agora, mas paciente com, só um pouquinho, paciente com alteração endoscópica em duodeno, às vezes pode ter as pregas interrompidas. A gente pode ver um certo achatamento das pregas da segunda porção ou prega interrompida. Não uma prega tão edemaciada como essa. Mas quando a prega está achatada e mais lisa, aquela prega na gíria careca, que a gente chama, é um aspecto endoscópico de celíaca, tá? Agora, entrando na classificação histológica, tá? Que também foi que eu citei antes para a gastrite. Quando a gente tem uma endoscopia, tipo assim, com essa imagem aqui, a gente já tem que ter na cabeça o que nós vamos encontrar, aliás, de achados histológicos, tá? Então, a classificação mais utilizada para doença celíaca é a classificação de Marsh, esse autor Marsh, que foi modificada há uns anos atrás, tá? Então, esse caso aqui, ó, tá, que era uma paciente minha um bom tempo atrás, deu Marsh 3C, que é com atrofia praticamente completa de vilosidades, tá? Quando o duodeno está muito alterado com serrilhamento de pregas e aspecto paralelepípedo, via de regra, é um grau de atrofia bastante acentuado, tá? Então, a classificação de Marsh modificada, ela varia de 0 a 3, tá? Então, assim, basicamente, de maneira rápida, a Marsh 0, a fase 0, é a mucosa pré-infiltrativa, é uma biópsia praticamente normal. Até 30% de pacientes com dermatite herpetiforme podem ter uma histologia como essa, ou seja, um Marsh grau 0. Tá? Já o Marsh 1, que é uma fase ainda branda, mas é quando a gente tem aumento de linfócitos intraepiteliais, tá? Então, lembrando que acima de 30 a 40 linfócitos para 100 enterócitos está aumentado. Então, quando é um aumento discreto de linfócitos, é Marsh 1, tá? Já na fase 2, Marsh 2, além do aumento de linfócitos, a gente vê hiperplasia das criptas, tá? Ainda sem acontecer a alteração da vilosidade intestinal. Então, a alteração vilositária é Marsh 3, que é o grau mais acentuado, que é a próxima lâmina aqui, ó. Então, quando a gente tem Marsh 3, tá? É diagnóstico de atrofia das vilosidades e pode ser 3A, 3B ou 3C. Claro, 3A é atrofia parcial, 3B é subtotal e 3C é total. Quando tem Marsh 3C, que eu coloquei aqui essa assertiva, é a lesão celíaca clássica, a foto típica é essa aqui. Então, quando tem uma endoscopia com essa imagem aqui em D2, via de regra a histologia do paciente,
ou vai ser MASH 3C ou 3D, tá? Mas quando tem aquela imagem, via de regra, a atrofia é acentuada, tá? Aqui só botei mais um comentário, pessoal, que essa classificação de MASH, especialmente com atrofia, ela é muito característica de doença celíaca, mas ela não é típica de celíaca. Existem outras doenças, como essas listadas aqui abaixo, giardíase severa, doença do enxerto versus hospedeiro, isquemia crônica intestinal de Delgado, imunodeficiências outras, que podem dar, pessoal, uma histologia que nem essa, tá? E a outra questão é a seguinte, tem alguns pacientes que têm uma atrofia 3C e que têm um quadro clínico um pouco frustro, não tem grandes sintomas clínicos, né? Sempre lembrando que a doença celíaca, os sintomas podem ser muito amplos, né? Tem paciente que praticamente tem sintomas muito vagos, uma dispepsia, uma constipação crônica, que está já acostumado com isso aí, e tem paciente que chega desnutrido, imunodeprimido, em quadros mais acentuados, tá? Mas é de fundamental importância que o endoscopista tenha domínio da classificação de MASH modificada, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso, tá? Deixa eu só tentar sair da tela aqui, então, que eu estou apresentando. Agora vocês podem abrir os microfones de vocês aí e pergunto aqui se... Muito bom, Robertão, muito bom. Bem, ficou claro, dúvidas, comentários, professores, alunos, quem está assistindo, só para me localizar agora aqui, acho que entrou o Rafael depois, entrou a Camila, que não estava antes, né? Eu acho que esses aí, né? Tá. Roberto, em Fala, relação ali a gastrite por H. pylori, hoje a gente tem feito, né, conforme o novo consenso aí, o tratamento de 14 dias. Uhum. Qual é a rotina, assim, em relação à revisão desse tratamento? Tu faz uma endoscopia de rotina? Tu considera tratado? Como é que tu faz a tua conduta em relação a isso aí? Não entendi, desculpa, Roger, qual é a conduta, o quê, perdão? Em relação ao tratamento do H. pylori, né, eu tenho feito por 14 dias, conforme o último consenso. Tá. A tua rotina é repetir o exame após o tratamento ou tu considera tratado? Ah, não, tá, agora entendi. Bom, eu mandei para vocês ali o consenso de H. pylori de maneira resumida, tá? Que vale a pena ler ali, são 6 ou 7 páginas que é importante todo médico que trabalha com endoscopia ter esse domínio do consenso do H. pylori. Mas assim, Rodney, isso é um assunto bastante controverso, assim, ou seja, eu acho que não são ainda todos os casos de H. pylori que merecem um tratamento, tá? Mas, assim, na maior parte das vezes, devido até essa importância que eu citei de uma gastrite, que pode ser aquela gastrite, entre aspas, simples, meio vulgar, tem H. pylori, quando vi anos depois, o paciente pode vir a ter um câncer gástrico mesmo. É uma situação que, felizmente, não se vê tanto, mas pode acontecer. Então, eu acho assim, que no paciente que é tratado para H. pylori, merece repetir a endoscopia, tá? Aí, a endoscopia de controle tem um tempo para ser feita, né? Se a gente usar o esquema principal que é utilizado, que é um tratamento com IBP e 2 antibióticos, o consenso manda 14 dias, tá? Então, depois desses 14 dias, no mínimo se espera 4 semanas para repetir a endoscopia. Então, eu acho que tem que ser feito um controle? Tem. Nós podemos comentar aqui, falar, existem métodos não invasivos para detecção de H. pylori? Existem. Existe método de respiratório, existe método de antígeno fecal, sorologia, existem. A gente sabe que na prática, pelo menos no Brasil, esses exames dão falso negativo. Então, eu acho que tendo acesso à endoscopia ainda é o exame de escolha. Mas para fazer o controle é no mínimo com 4 semanas de intervalo. Pode ser feito mais, mas com menos de 4 semanas realmente não dá para ser feito. Não, bem interessante. Até em relação aos alunos, começando a endoscopia, assim, no paciente com endoscopia normal e HP positivo, o tratamento é assim, imprescindível ou a gente pode não tratar esse H. pylori? Tá.
Eu acho daí, Rodney, que depende de alguns fatores, como, por exemplo, a gente tem que ter um diagnóstico se esse paciente é um dispéptico, se não é, mas a princípio sim, porque ele tem endoscopia normal. Se ele tem uma endoscopia apenas com achado histológico de H. pylori, eu acho que o tratamento não é um consenso. Aí a gente tem que ver nas variáveis histológicas da gastrite, né, se tem alguma alteração celular ou não. Se houver apenas alterações inflamatórias, como gastrite crônica, com atividade inflamatória, sem metaplasia e sem atrofia, eu acho que esse paciente, num primeiro momento, com uma endoscopia assim, eu não iria tratar. Teria que ver qual é algum outro fator que pudesse estar dando o sintoma daquele paciente e basicamente acompanhar, porque quem é que vai nos garantir, primeiro, que tratando H. pylori, aquele paciente vai ter melhora do sintoma? O sintoma dele pode ser por uma dispepsia, por outra natureza, por outra causa, né? E tratar o H. pylori apenas porque a histologia mostra sem maiores possíveis consequências, sem alteração celular, a tendência minha e da maioria dos autores é que não se trate, tá? Mas sempre reforçando de que não pode haver alteração celular. Se houver metaplasia ou atrofia, aí sim eu trataria. Beleza, Roberto, obrigado. Certo? Roberto, com relação às gastrites erosivas, Uhum. segues aquele padrão uma gastrite erosiva leve, de 5 a 10, uma gastrite erosiva moderada e acima de 10 erosões, uma gastrite severa? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Tá. E a segunda é como é que tu conduzes o fato de, por exemplo, tu faz uma endoscopia e tens uma gastrite enantematosa difusa importante, né, moderada, que tu darias moderada, uma pangastrite moderada. E tu tens no teu antro 7 ou 8 erosões elevadas. Tá. Certo? Mas essas erosões são restritas ao teu antro, né? Tá. Antro do paciente que está examinando. Como é que tu faz? Tu faz um laudo com uma pangastrite, darias uma pangastrite endoscópica enantematosa moderada com erosões antrais, ou tu falarias que é uma pangastrite endoscópica erosiva moderada? Tá. Bom, vou começar pela segunda pergunta ali. Eu faria assim como tu falou, eu acho que, inclusive, eu vi que o Marco tá aí, o Everton e a Kelly, a gente viu isso em alguns casos no ano passado, na prática ali. É muito frequente, né, Conrado, ter paciente com um tipo misto de gastrite. Tem paciente que tem enantema e erosões ao mesmo tempo, né? Então, quando há, por exemplo, uma pangastrite de moderada intensidade e erosões de tendência a ser mais leve no antro, meu laudo endoscópico é pangastrite endoscópica enantematosa de moderada intensidade com erosões planas no antro, tá? Eu descreveria na descrição do laudo algum termo que dê ideia de quantidade, por exemplo, poucas erosões no antro, erosões esparsas, né? Quando é um processo quando tem mais erosões, com diversas erosões, eu acho, até brinco com os alunos isso, assim, quem passou conosco no passado vai se lembrar. O bom endoscopista, além de, obviamente, saber endoscopia, hoje eu falei muito em patologia, mas tem que saber realmente se expressar bem no laudo, a gente tem que ter bom domínio do português mesmo no laudo. Então, acho que tem que citar, Conrado, na descrição uma ideia numérica das erosões, mas na hora de colocar na descrição, na conclusão, perdão, eu colocaria pangastrite de moderada intensidade com erosões planas no antro, tá? E a tua primeira pergunta, eu vi que o pessoal colocou ali, quando tu falou no começo, cortou um pouquinho ali o áudio, mas eu entendi.
Pessoal, o Conrado perguntou, pessoal, como é que a gente gradua uma gastrite erosiva em leve, moderada ou severa? Realmente, é pelo número de erosões, tá? Então, a gente tem de 0 a 5 erosões, uma gastrite erosiva plana de leve intensidade, de 5 a 10 moderada intensidade, acima de 10 severa. Então, Conrado, eu faço como tu, assim, eu uso o critério numérico em erosões planas ou elevadas para dizer se é leve até 5, se é moderada de 5 a 10, ou se é acentuada ou severa acima de 10 erosões. Perfeito. Certo? Roberto, quanto à doença celíaca? Certo. Tá Agora ouvindo? tô melhor. Uhum. Beleza. Com relação à celíaca, Roberto, como é que tu faz o protocolo de biópsia? Ah, tá. Isso eu não falo. Quando tu tá frente a um duodeno que tu, enfim, ou previamente ao exame, ou durante o exame, tu desconfia, e muitas vezes a gente olha e tem certeza de que aquilo ali, como é que tu faz o teu protocolo de biópsia? Tá, ótimo. Isso é uma colocação que eu ia falar, acabei no fim, realmente me esquecendo de citar, o Conrado lembrou muito bem. O protocolo padrão é biópsias do duodeno de segunda porção o mais distal possível, de preferência se a gente visualizar a papila, que seja distal à papila, tá? No mínimo 4 biópsias da segunda porção, e também biópsias do bulbo, tá? Então, 1 a 2 fragmentos do bulbo é o ideal. Então, na minha prática diária, tá? O que eu faço? 4 biópsias de D2, o mais, assim, distal possível, e biópsias do bulbo, pelo menos 2, tá? Lembrando que, isso que o Conrado falou foi bem importante, a gente pode fazer uma endoscopia, que o aspecto endoscópico é típico de celíaca, então é mandatório, 4 de D2, né, e 1 ou 2 do bulbo. Mas, às vezes, a gente pode ficar na dúvida, se o paciente tem só alteração no bulbo com nodosidade e D2 é normal, ou o contrário, pode ter D2 alterado e o bulbo normal. Quando tem alteração endoscópica, não importa se seja ou isolada no bulbo, ou isolada em D2, ou nas duas. É 4 de D2 e 1 ou 2 do bulbo, tá? Uma coisa importante que o Conrado falou, que eu me lembrei agora, é o seguinte: o diagnóstico anatomopatológico também vai depender da qualidade dessas biópsias, tá? Então, a gente sempre frisa, isso é muito importante, que as biópsias de duodeno, o fragmento tem que vir alongado, tá? Então, quando a gente biopsia, é o nosso auxiliar de enfermagem que vai retirar ali o fragmento, tem que colocar o fragmento em papel filtro, isso é muito importante, não pode botar direto no frasco da biópsia, tem que botar em papel filtro e com um palitinho tem que alongar o fragmento. Quanto mais filiforme, quanto mais alongado o fragmento, maior a capacidade do patologista de encontrar atrofia velocitária. Então, isso é muito importante também, tá? Tu sabe, Roberto, nós temos que oferecer para o patologista um material de qualidade. Então, isso é competência do endoscopista e do técnico de enfermagem que está com ele. Então, tem que ser um pouco obsessivo. Se a gente tem uma endoscopia com achado típico de celíaca, façam isso que eu falei, depois peguem o frasco, olha, o fragmento tem que estar filiforme, tá? E só o último comentário que eu tenho, Conrado, é o seguinte: a gente pode fazer uma endoscopia e o médico solicitante não pensar em doença celíaca e a gente fazer uma biópsia de duodeno porque nós estamos pensando em celíaca. Às vezes, eu já fiz muitas vezes, o duodeno é uma alteração sutil, a prega levemente interrompida em D2, mas o bulbo é normal, então, na dúvida endoscópica, é melhor fazer biópsia de duodeno, tá, do que não fazer. Até porque, como eu coloquei na classificação de Marsh, às vezes as alterações histológicas são muito sutis. E se a gente não biopsiar, não vai ter elementos diagnósticos para o médico assistente do paciente ter um diagnóstico para ele, tá?
E, talvez, Conrado, uma coisa que eu ia falar é o seguinte, às vezes a gente faz com muita frequência paciente que vai fazer uma endoscopia com intolerância com lactose e se pede endoscopia com biópsia de duodeno para exclusão de celíaca, tá? As duas intolerâncias podem, pessoal, assim, coexistir de maneira simultânea. A doença celíaca pode ser a causa base da intolerância com lactose. Não é errado, mas se a gente faz uma endoscopia com paciente com intolerância com lactose, mesmo com aspecto macroscópico normal do duodeno, podem fazer biópsia de duodeno para exclusão de doença celíaca junto, tá? E só um último comentário, isso eu já fiz também. Tem médicos que pedem endoscopia com biópsia de duodeno. Nós fazemos endoscopia e vimos que o duodeno é perfeitamente normal. Tu já sabe que a biópsia não vai dar nada. Não importa. O endoscopista tem que fazer o que o solicitante pede. Então, mesmo que nós não achemos que vai ter celíaca, se tem biópsia de duodeno, o endoscopista tem que fazer. É a mesma coisa para biópsia para H. pylori do estômago. Pode fazer uma endoscopia 100% normal. Se o solicitante pede a biópsia para H. pylori, o endoscopista tem que fazer. Tá? Fala, Conrado. Uma coisa, dois comentários assim com relação às biópsias ali, e tu abordaste muito bem. Eu acho que são esses detalhes que a gente tem que passar também, porque muitas das informações de uma aula a gente tem nos livros, tem em artigos, enfim, mas tem coisas que são da prática diária e que a gente vai aprendendo, né, no dia a dia, e enfim, e também de tanto estar ouvindo outras pessoas falarem. Uma coisa que eu achei extremamente interessante e que eu nunca tinha parado para refletir a respeito é o seguinte, com relação às biópsias, a qualidade dessas biópsias. Na última SBAD, eu assisti uma aula sobre doença celíaca e nunca eu tinha me caído essa ficha, mas a palestrante, o patologista comentou, e depois a responsável pela parte de endoscopia da mesa redonda enfatizou que as biópsias para doença celíaca, biópsias de duodeno, elas não devem ser feitas duas pegadas para... duas juntas. Duas pegadas, duas juntas. Porque eles falam que se quer avaliar uma atrofia, um achatamento de vilosidades, uma atrofia, e isso daí, se a gente pega biópsia sobre biópsia, a gente esmaga os dois fragmentos. Sim. Na pinça. E eles falaram que fizeram um estudo, claro, um estudo que não foi publicado, enfim, aqueles estudos, né, mas que existe uma diferença importante na qualidade da biópsia. Então, eu achei aquilo super, super inteligente, esse comentário que eles fizeram, porque é chato fazer, né, 6 biópsias de duodeno, porque muitas vezes está com um aparelho, com a ponta do aparelho em AP, tem que manusear o aparelho, né? Certificar, tu tem que manusear, tu tem que botar no bulbo, passar a pinça e depois entrar em D2 de novo. O aparelho fica, a gente pode estragar a ponta do aparelho se passar a pinça estando o aparelho em D2, então é trabalhoso. Então é natural que a gente queira dar as pegadas de uma vez só, e isso daí eu achei bem interessante. Então, isso eu achei interessante de passar para você. Claro. Não, acho que foi muito importante. Outra coisa com relação... Só para reforçar o que tu falou, é que, assim, biópsias, sobre biópsia em duodeno pode deformar as criptas e dificulta a avaliação histológica de atrofia. Então, a principal explicação é essa, tá? E aí, os três critérios diagnósticos para doença celíaca, né, foi que eu falei, linfocitose intraepitelial, hiperplasia de criptas e atrofia de vilosidades.
Então, se as biópsias sobre biópsias deformam em parte as criptas e diminui a avaliação de atrofia, pode passar um diagnóstico não percebido. Então, acho que é um comentário muito importante mesmo. E a outra coisa que eu queria falar é quanto ao exame, ao aspecto endoscópico, que assim, a gente numa aula e quando a gente posta imagens, a gente vai postar imagens, o Roberto vai botar imagens na aula dele muito escancaradas de que aquilo ali é uma doença celíaca. E nem sempre isso daí se apresenta dessa forma. A gente já tem pouca patologia que detecta numa endoscopia usual no bulbo e em D2. Então, pouco a gente detecta ali, poucas coisas. Então, a gente tem, sempre quando entra no bulbo e no duodeno, de segunda porção, a gente tem que pensar que aquele paciente pode ter uma doença celíaca ali, com sintomas muito superficiais, enfim. Então, a parte de examinar os bulbos, eles têm que ser muito cuidadosos. E nem sempre o aspecto endoscópico de uma doença celíaca vai ser tão escancarado. Então, existem, por exemplo, o que eu noto, não sei, Roberto, mas o que eu noto é que já fiz diagnóstico de Acho que a conexão do Conrado travou. Eu acho que sim. É. Deixa eu ver se melhora ali. Alô? Alô? Oi. Fala E aí? de novo, tu estava falando o seguinte, que tu já fez diagnósticos e depois dali cortou o áudio. Não, já fiz diagnósticos de doença celíaca em que o aspecto endoscópico não era o aspecto muito evidente, muito escancarado. Então, e que muitas vezes o aspecto que a gente tem é um aspecto de discreto serrilhamento no topo das pregas, Roberto. E que não é aquele aspecto evidente que a gente geralmente a gente coloca e mostra em fotos, em aulas e compartilha. Então, muitas vezes, a alteração endoscópica ela é bem discreta. Então, o que eu sugiro para os alunos é colocarem o aparelho numa posição ao máximo tangenciando as pregas da segunda parte, da segunda porção do adenal, para que se consiga ao máximo tentar ver esse aspecto seriado que por muitas vezes é bem discreto. Então, era isso, dizer que nem sempre o aspecto endoscópico vai ser um aspecto evidente, com um aspecto de paralelepípedo, de nodosidade, e que, podendo ter o aspecto bem discreto, então, uma dica é deixar o aparelho bem tangencial às pregas para conseguir, ao máximo, conseguir visualizar esse aspecto em serrilhamento. Não, perfeito, eu concordo contigo, Conrado. E esse teu último comentário, ele reforça exatamente o que eu falei da classificação de Marsh modificada. Ou seja, o que a gente tem mais na nossa memória, na nossa visão, é o que o Conrado falou, é um paciente que tem nodularidade no bulbo ou D2 com aquela imagem que eu mostrei, com aspecto macroscópico de D2 edemaciado, com paralelepípedo. Então, isso é um aspecto clássico, é o paciente com Marsh 3, já com atrofia. Existem pacientes com estágios mais precoces de doença celíaca na classificação de Marsh, cuja endoscopia vai ser mais branda, que foi esse achado que o Conrado disse.
Então, o endoscopista tem que ter esse conceito na cabeça em saber que, às vezes, alterações do duodeno, seja do bulbo ou de D2, muito sutis, pode ser, sim, doença celíaca em estágios de Marsh mais brandos ainda, onde não tem atrofia. Então, para a gente fazer, Conrado, um diagnóstico de doença celíaca, a primeira coisa é pensar em doença celíaca. Saber que ela existe e se lembrar dela. E aí saber, realmente, como tu lembrou, o protocolo de biópsias e ter esse conceito histológico da classificação de Marsh modificada. Isso é essencial. Legal. E os alunos, alguma pergunta, algum comentário? Marco, tu que responde todas as questões ali, Marco. O cara dos mais assíduos. O Marco, a Juliana, o Juliano, 10 com estrelinha para eles. Eu tenho uma pergunta em biópsia em relação ao H. pylori. Em relação ao protocolo de biópsias para o H. pylori. Né, o que seria realmente o recomendado, assim, até por uma questão de prova, de título, porque a gente vê na prática, assim, que às vezes o pessoal faz 2, 3 biópsias, tal, porque o convênio não paga, ou o SUS não paga mais do que 2, 3 biópsias. O que é recomendado, assim, para fazer, se estiver fazendo uma prova de título, por exemplo, na pesquisa de H. pylori? Claro. Não, foi muito boa a tua pergunta e tem a ver com a pergunta do caso clínico, né, Marco? Assim, deixa eu te responder primeiro a nível de prova para título de especialista da SOBED e também o caso clínico que eu postei. Para pesquisa de H. pylori, ideal é 5 fragmentos. Fragmentos do corpo, da pequena curvatura e da grande curvatura do corpo. Fragmentos do antro, da pequena curvatura e da grande curvatura do antro e também da incisura. A incisura pertence ao antro. Então, por que aquela resposta do caso clínico incluía a incisura, Marco? Porque o H. pylori, normalmente, ele habita o antro, especialmente a incisura angulares. Então, para a pesquisa padrão de H. pylori, 5 biópsias, tá? De novo, 2 do corpo, 2 do antro e 1 da incisura, tá? Pequena curvatura do corpo, grande curvatura do corpo, antro, grande curvatura, pequena curvatura e 1 da incisura. Fazendo dessa maneira é o protocolo padrão, tá? Sempre lembrando um conceito teórico importante é que, idealmente, o paciente não deve estar tomando IBP para pesquisa de H. pylori. Então, idealmente, se um paciente vem em tratamento, por exemplo, vai fazer endoscopia para controle da erradicação do H. pylori, tem que parar o IBP por pelo menos 2 semanas antes e parar os antibióticos pelo menos, Marco e demais colegas, com 4 semanas antes, tá? Porque às vezes o H. pylori pode não estar presente na histologia porque inibidor de bomba de prótons, ele de certa maneira camufla o H. pylori e antibióticos ainda na vigência de efeito pode dar um falso negativo. Mas respondendo à pergunta, é 5 fragmentos. Na nossa prática, né, que vocês que já estão fazendo conosco endoscopia há algum tempo, a gente faz menos, a gente tira 2 do antro e 1 do corpo, mas é no sentido para realmente economizar, tá? Até com relação a custos, isso aí tudo. Mas, idealmente, é 5 fragmentos. Tá? Certo. Obrigado. E só para... Se a gente falar em prova, existe o protocolo das biópsias, tem até um guideline da Sociedade Americana, ali na FGE, sobre biópsias, que fala que as biópsias têm que ser na incisura, como o Roberto falou, 2 no antro, de 2 a 3 centímetros do pilório. E as 2 do corpo devem distar do cardio a 8 centímetros. Isso é o que está escrito, né, na pequena e na grande curvatura. Como medir isso? Aí já é uma coisa um pouco mais complexa, mas em termos de prova, esse é o protocolo oficial, essas 5 biópsias. Mas, claro, como o Roberto falou, dependendo dos locais, isso daí vai mudar de acordo
com as autorizações e com as questões logísticas, mas é isso aí o que manda o protocolo. Excelente. Robertão, eu falei para eles ali no início, enquanto tu estava acertando as coisas ali que tu não conseguia conectar, e hoje a gente teve a reunião com a diretora, com a Maísa, e que a princípio ficou estabelecido, só precisava ser confirmado algumas questões com a questão com a enfermeira-chefe, né? Mas que a princípio estaria tudo sendo conseguido se botar em prática para retornar o curso na terceira semana o curso de endoscopia na terceira semana de julho. Uhum. Claro que isso necessita uma confirmação que a gente deve dar ao longo da semana, mas uma notícia boa que a tendência é que se confirme mesmo. Não sei se queria fazer algum comentário quanto a isso. Não, isso O aí. pessoal tinha solicitado, né, que a gente desse um avisasse com certa antecedência. Não, até acho que mais a Juliana que está assistindo, acho que o Jean também ainda não tiveram a oportunidade de começar a parte prática. E daí a gente vai começar, então, com a semana a turma E3, perdão, tá? Porque a turma E3 foi quando foi interrompida, foi naquela semana de março que o curso teve que ser interrompido. Então, a gente deve voltar, então, dia 20 de julho, que é uma segunda-feira, com a semana E3, tá? E aí depois, na semana seguinte, a E4, e aí depois segue, a partir de agosto, normal, as turmas 1, 2, 3 e 4. Mas como o Conrado falou, foi uma reunião hoje, foi muito produtiva, né? Alguns de vocês talvez não moram aqui em Porto Alegre, mas aqui em Porto Alegre está bandeira vermelha, caso da Covid, aumentou muito os casos, medidas de restrição vão precisar ser feitas, tá? Mas a gente acha que para a nossa logística do dia a dia, a gente está com boas medidas de precaução e segurança, a gente vai manter tudo conforme manda o protocolo, tá? Mas seguramente para vocês se organizarem, aí, talvez entre amanhã, quarta ou quinta-feira no máximo, a Marlise já mande um e-mail oficialmente aí a todos. Roberto, queria te dar os parabéns pela aula, Roberto. É uma aula teórica, né, com muito conteúdo, não é fácil, depois que a gente passa pela experiência de falar sem ter o feedback visual das pessoas, né, a gente vê que não é muito simples, difícil manter a concentração 100% do tempo, mas olha, quero te dar os parabéns porque foi realmente muito, muito, muito legal a tua aula, de um conteúdo teórico muito, muito bom. Tá. Não, capaz, obrigado, Conrado. Eu peço desculpas aí a vocês no começo, porque eu tive que logar pela plataforma do Meet, mas acho que deu certo, a gente perdeu alguns minutos ali, mas depois a gente recuperou. E a ideia da aula era uma aula, claro, falar sobre gastrite é complicado em 1 hora e meia, mas eu quis fazer mais um apanhado, assim, mais do dia a dia, né, trazer imagens, trazer esse conhecimento anatomopatológico, que é muito importante, falar um pouco de H. pylori, que é muito importante o endoscopista saber, e sobre celíaco, uma aula mais focada para as alterações endoscópicas e histológicas também, então, espero que tenham aproveitado, acho que o melhor trabalho foi bem importante. E aproveitando, só para finalizar, assim, vamos tentar fazer pessoal as atividades ali da plataforma, tá? O Conrado lembrou ali, eu acho que mais o Everton que respondeu a última vez, eu vi que o Everton e a Kelly, não sei se os demais, acho que hoje o Juliano mandou atrasado, mas se puderem, assim, olhar a plataforma, tem muitos artigos que são postados. Hoje eu quis falar, botar esse caso, porque eu sabia que a aula hoje eu iria falar bastante sobre isso, então tentem sempre entrar na plataforma que vocês vão aproveitar mais as aulas, eu acho que isso é muito importante. E porque isso daí mantém também
a gente estimulado, pessoal, né? Porque a gente quer que vocês tenham uma boa experiência, um bom conhecimento, que cada vez progridam mais, né? Mas a gente também precisa ter esse incentivo de vocês, quer ver que vocês estão entrando no barco junto com a gente, fazendo as coisas, o prazer da gente também vai aumentando. Então é importante manter todo mundo com entusiasmo, né, das duas partes. A gente está fazendo o nosso papel, sem dúvida, né, é a nossa obrigação, né, cada vez fazer melhor, mas a empolgação ela é importante para a gente também. Então, daí que o Roberto falou, realmente é importante. Façam as atividades, que a gente vê que vocês vão estar gostando, e qualquer coisa nos avisem, né, ali no grupo ou aqui, perguntem. Eu acho que isso aí vai ser uma boa ferramenta. Robertão, meus parabéns, Robertão. Capaz? Não, tu é um amigo, então meio suspeito para falar. Não, eu tô brincando. Mas valeu, as palavras de vocês aí é muito bom de saber que foi bem aproveitado e vamos fazer que todas as aulas sejam assim. Muito bom. Pessoal, algum aluno mais quer fazer algum comentário? Perfeito, pode, fica à vontade. Pode, Ney, fica à vontade. O que tu ias comentar? Para complementar aí o que tu tinha dito, né, uma aula muito prática, muito do dia a dia, né, muito bom isso aí, assim, passa essa experiência para o aluno, da questão da biópsia, de como preparar, de como, coisas que, até mesmo no livro, assim, não é uma coisa que está bem explícita, assim, às vezes fica no cantinho de página e tal, isso é bem importante, assim, para o resultado da doença celíaca, a questão das biópsias do H. pylori. Muito bacana aí, Roberto, parabéns aí. Não, obrigado também, Roger. Legal. Então tá, meus amigos. Bom, pessoal, se os alunos não têm nenhuma pergunta, nenhuma questão, nenhum comentário, a gente pode encerrar, que a gente está vendo aqui pelas imagens que alguns estão nos hospitais, com os quadros de pacientes ao fundo, o Rafael com uma bela de uma farda ali, estava de plantão, o cara ele vai chegar na Fugaz e eu vou bater continência para ele. Tá certo, tá certo. Aí. Então tá, pessoal, valeu aí a todos, tá? Um forte abraço a vocês, boa noite e até a próxima segunda aí, tá? Boa noite, um abraço. Grande abraço, Obrigadão, um abraço a vocês. Tchau. Tchau.